É muito importante, como você disse, né? Um empresário buscar ajuda psicológica, porque ele tem que gerir uma empresa, gerir funcionários, e não é fácil, né? Como dizem o senso comum também, a gente lidar com o ser humano não é fácil. Mm. Imagina uma empresa que tem funcionários, cada um de um jeito, que tem negócios envolvidos, dinheiro envolvido. Então, o empresário, na minha opinião, todos deveriam ter um terapeuta, todos. Muito bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou a Tássia e hoje eu estou aqui com a Sueli e nós vamos falar um pouco da história dela e como o trabalho dela impacta positivamente na vida das pessoas, não só empresários, mas de uma forma geral. Su, se apresenta, conta um pouco da tua história, que eu tenho certeza que hoje o que você vai trazer nesse episódio vai ajudar muitas pessoas. Olá, eu sou a Sueli. A minha história na psicologia, né, começou no ensino médio, na verdade, né, um pouquinho antes até, quando eu vivia muito na biblioteca da escola, e aí eu comecei a ver livros sobre psicologia, sobre saúde mental, e eu nem conhecia muito sobre isso, né, nem tinha feito terapia também. E aí eu falei, nossa, que interessante, o ser humano tem muitas faces, né, tem muitas formas de ser, de agir, né, e às vezes precisam de ajuda. E eu comecei a achar interessante, então eu passei praticamente o ensino médio todo estudando sobre isso, antes, né, mesmo de decidir de fato a faculdade. E aí, quando chegou a hora, me formei, né? Me formei não, né? Comecei a faculdade. Então, fiz os 5 anos. E aí eu fui me apaixonando mais ainda, tanto que eu escolhi a psicanálise, porque, ao meu ver, é uma área da psicologia que a gente enxerga o ser humano mais a fundo, nos seus traumas, nos seus medos, nas suas angústias, né? Então, ao meu ver, isso vem muito da infância, né? Essas questões emocionais mais profundas, como nós vemos hoje em dia, né? Então, assim, é uma descoberta do ser humano, né, que a gente precisa, às vezes, adentrar na história dele para conseguir, de fato, entendê-lo, né, e ajudá-lo também. E atualmente, né, como a gente vê, tem muito isso também, os transtornos mentais, a ansiedade aumentando muito. O que eu mais recebo de demanda, inclusive, é de pessoas com muita ansiedade, com crise de choro, crise de pânico, né, pessoas que às vezes vão aos hospitais achando que está infartando, que está passando mal, e é uma crise de ansiedade. Então é algo que precisa de muito cuidado também, de muita cautela. Já que você já tocou nesse assunto da ansiedade, eu, graças a Deus, eu sou tão abençoada que, mesmo com a minha rotina alucinante, com todas as responsabilidades que eu tenho, eu nunca, que eu saiba, né? Uhum. Eu nunca tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, de choro. Nunca fui uma pessoa depressiva, graças a Deus. Eu me vejo como muito abençoada. Mas como que uma pessoa sabe que ela está tendo uma crise de ansiedade? Porque quando você fala em ansiedade, se- é, as pessoas já associam, nossa, algo que vai acontecer, algo. Só que eu vejo assim que as pessoas que têm esse problema, não é isso, né? Posso estar errada, né? Mas como que a gente faz para saber, olha, eu estou tendo uma crise de ansiedade? Geralmente os sinais característicos são o coração acelerado, esse que é o principal. Depois disso, a pessoa pode sentir tremores e uma vontade de chorar incontrolável. A pessoa não entende por que eu tô querendo chorar, o que está acontecendo, né? Então, geralmente é isso. E tem pessoas que, além disso, sentem uma sensação de desmaio, como se fosse cair, né? Dor no coração. Tem alguns que é tão forte essa crise que o coração acelera tanto que ela começa a sentir uma dor no peito. E o curioso, Tássia, é que geralmente é desencadeado pelo excesso de pensamentos. Quando a pessoa está muito preocupada, está muito ansiosa por algo que vai acontecer, né? Geralmente é uma situação até do futuro, né? Uhum, As pessoas no senso comum costumam dizer, ah, é ansiedade é excesso de futuro. Muitas vezes é mesmo. Ela não sabe o que vai acontecer, ela tem a sensação de perca de controle. Acredito que para entendi. muitas pessoas esse é o problema. E aí ela sente perdendo o controle dos seus pensamentos, do seu corpo e da sua mente completamente. E aí de uma forma que ela se vê tendo sintomas físicos, e isso assusta para Hum. qualquer um de nós.
Quando nós temos sintomas físicos que fogem do comum, do nosso normal, a gente estranha. E aí muitas pessoas vão parar no hospital com tremedeira, boca seca, crise de choro, essas sensações físicas, né? Então indicam para a pessoa que ela está tendo uma crise de ansiedade. Por mais que muitos confundam com estou desmaiando, eu vou morrer, vai acontecer alguma coisa muito drástica, os pensamentos catastróficos, né? Então, o que desencadeia uma crise de ansiedade? Os pensamentos catastróficos, geralmente, né? Às vezes, um excesso de estímulo também. Esses dias, uma Uhum. paciente, por exemplo, me falou: Sueli, eu estava na cozinha fazendo comida, a máquina estava ligada, né? Ali fazendo o seu serviço, tinha um som ligado, acho que era um podcast que ela estava ouvindo no YouTube, e junto a isso, o excesso de estímulo ocasionou uma crise de ansiedade nela. Então, algo aparentemente simples ocasionou uma crise. Então, ela falou: eu fiquei sem entender o que era, mas ela começou a chorar fazendo comida, o barulho da máquina, o barulho do som. Então, para você ver que nem sempre é uma questão, estou passando por um problema. Uhum. Às vezes, o excesso de estímulo também ocasiona ansiedade, porque o nosso cérebro ele sobrecarrega diante de muito conteúdo, né? Ó, é bastante informação, né? Eu vejo que na nossa rotina acelerada, imediatista, muitas vezes a gente sente coisas que a gente não consegue nem parar para analisar o que que você está sentindo. E que tudo isso, né, causa na gente, Sueli? Porque eu tiro por mim, eu sou a pessoa que é ligada no 220 e acelera, vai, não pisa no freio nem na base da bala. Às vezes no vídeo eu até que tem que ficar me puxando aqui, ó, né? Para quem é assim, que nem eu, e que já começou a perceber que algo não está caminhando, não está indo da forma que deveria, o que que essa pessoa tem que fazer? Preciso primeiro reconhecer que eu preciso de ajuda. Reconhecer, não estou bem, alguma coisa está errada. E o curioso, Tássia, é que muitas vezes vem do feedback de alguém. Alguém vai chegar para você e vai falar: Tássia, tem alguma coisa errada? Você não está no seu normal ali, você está estranho, está estressado Uhum, demais, você está briguenta demais. Então, vão ter sinais assim, vindo do outro, e às vezes você mesmo se percebe. uhum. Você começa a entender assim: nossa, parece que eu não estou conseguindo dormir bem, parece que eu não estou Essa conseguindo comer direito. eu vou até te cortar, essa autopercepção do que está acontecendo com você vem muito, da pessoa aprender a entender as emoções dela ou não se liga? Sim, pode ter a ver, com certeza. Porque uma pessoa que não se reconhece, ela não vai perceber. Como eu te falei, ela vai perceber os sintomas físicos, Uhum, não os emocionais. Por isso que para uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade ou está num momento mais ansioso, vai ser muito mais fácil ela perceber os sintomas físicos. Às vezes entendi. os sintomas emocionais eles estão ali, como eu te falei, né? Aquele estresse, o Uhum, nervosismo, impaciência constante, a irritabilidade no nível que ninguém consegue ficar perto de você, ou aquele nível de insônia também, que você fica várias noites sem conseguir dormir direito, ou come demais ou come de menos. Então, esses são indícios sutis. Só que a pessoa só vai perceber quando passa para esse nível que eu te falei da crise de ansiedade, né? Porque às vezes esses sintomas sutis a pessoa não consegue de fato notar e entender que aquilo está sendo um problema. Então, quando ela começa a perceber, quando atrapalha a vida, né? Tanto que, em nível de diagnóstico, a gente considera psicopatologia, né, no caso da ansiedade, um transtorno uhum, quando ela passa a prejudicar a vida. Porque a ansiedade, eu não sei se você sabe, mas todos nós temos ansiedade. Em sim. níveis normais, todos nós temos e precisamos, inclusive, para proteger de algum perigo, para a gente ficar atento a uma situação nova que nós vamos passar. Então, é natural. Só que quando que um médico diagnostica a TAG, por exemplo, né, o transtorno de ansiedade generalizada? Quando o paciente está no nível que atrapalha a vida, né? A ansiedade está no nível que ele não consegue mais fazer as atividades rotineiras, ou até faz, mas faz procrastinando, deixando para depois, ou às vezes não consegue ter boas relações sociais, começa a interferir no trabalho, inclusive, né? Uhum. Às vezes ficando muito isolado, ou às vezes brigando muito com colegas de trabalho, né? Então, assim, são vários sinais sutis que a pessoa vai apresentando. E geralmente, quando é uma ansiedade generalizada, espalha para todas as áreas da vida da pessoa. Então fica algo assim insustentável. E o curioso, tá, é que as pessoas muitas vezes procuram ajuda só nesse nível. Você vê Poucos procuram antes. e quando procura, E né? quando procuram? Porque eu vejo que infelizmente
As pessoas têm muito preconceito em Sim. procurar um profissional eu não sei se seria um psicólogo, um psiquiatra, Uhum. eh, por achando que: "Ah, não, isso é coisa para doido", mas na realidade não é. Eu sempre falo, eu aprendi e levo isso comigo. Todo profissional, toda pessoa, ela precisa de 3 pessoas para acompanhar ela: um mentor, um conselheiro e um terapeuta. É de praxe, não adianta. Principalmente quem empreende. A gente lidar com situações no dia a dia, na nossa vida, que, empreender é risco, né. E muitas pessoas têm dificuldade em lidar com essa questão do risco. Sim. E aí começa esse preconceito. "Ah, não, porque isso não sei o quê, porque isso não sei o quê", mas não consegue identificar o benefício que isso traz. Quando que um empreendedor, um empresário, eu não vou focar em equipe de trabalho ainda não, mas depois a gente vai entrar nesse lado. Hum. Quando que um empreendedor, um empresário, ele precisa ter essa visão de: "Olha, eu preciso ter um terapeuta, eu preciso ter alguém que me acompanhe, eu preciso ter alguém para que eu possa conversar". Porque às vezes você vai falar alguma coisa que não é nem relacionada à tua empresa. Uhum. Eu tenho certeza que se eu começar a conversar com a Sueli, ela vai falar assim: "Não, isso aqui não é da empresa, isso aqui é de isso, disso e disso". E as pessoas têm essa dificuldade de entender. Separar as coisas, né. Porque eu também falo o seguinte: antigamente se falava: "Não, a tua vida pessoal e a tua vida profissional. Vida é uma só". Hoje é tudo em conjunto, as pessoas passam mais tempo nos ambientes de trabalho do que com a própria família em casa. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho o privilégio de trabalhar com o meu marido, então a gente acaba juntando tudo. Todo mundo que tem esse privilégio consegue também, porque não é algo fácil, né, a gente tem que dosar isso ali. Então o que que você fala para esses empresários, essas empresárias quebrarem essa barreira de realmente buscar ajuda para ser escutado, para ter um direcionamento, para ajudar a organizar os pensamentos? É muito importante, como você disse, né, um empresário buscar ajuda psicológica, porque ele tem que gerir uma empresa, gerir funcionários, e não é fácil, né. Como dizem o senso comum também, a gente lidar com o ser humano não é fácil. Hum, Imagina uma empresa que tem funcionários, cada um de um jeito, que tem negócios envolvidos, dinheiro envolvido. Então, o empresário, na minha opinião, todos deveriam ter um terapeuta, todos. Porque ajuda você a lidar, inclusive, com essa parte da dinâmica ali dos funcionários, e uhum. que essas questões familiares. Inclusive, eu já atendi e atendo muitos empresários. E as demandas constantes são, como você disse, conciliar vida pessoal e vida profissional. Porque acaba interferindo, né. Mesmo os homens, que os homens tendem a se segurar mais, né. Os homens tendem a se demonstrar mais fortes, resistentes, não se abalam com nada, mas se abalam sim. Então muitos homens acabam buscando a terapia, em último caso, quando a esposa fala: "Vai ou vai, Vai ou você está vai. insuportável dentro de Não tá casa, dando mais, vai. não tá dando para conviver com você". E aí eles vão e procuram ajuda. Mas os homens são muito resistentes. Então empresárias mulheres é muito comum buscar ajuda. Uhum. Porque, nós mulheres parece que a gente tem uma sobrecarga, tem um nível ali que dá sobrecarga, porque a mulher tem múltiplas funções, né. Então a mulher é mãe, a mulher é dona de casa, a mulher trabalha, a mulher é esposa, então tem muitas coisas envolvidas, né. No caso do homem também tem, ele também administra o seu lar, a sua família, trabalha, só que é diferente, porque ele não tem essa facilidade de demonstrar o que está sentindo. Então pode ser que um homem esteja sobrecarregado, com muitas E preocupações, nem ele mesmo e saiba. nem ele mesmo saiba, não perceba, né. Ou acha que está tudo bem, estou dando conta. E aí começam os sinais que eu te falei, crise de ansiedade, nervosismo, começa a brigar com o funcionário. A culpa é sua, na realidade, às vezes nem é. E outra coisa que eu costumo falar muito para os meus pacientes, quando nós não estamos bem, nada à nossa volta está bem. Então, primeiro a pessoa precisa se cuidar e estar bem com ele mesmo, para depois estar bem com o outro. Autoconhecimento, né. Autoconhecimento, com certeza. Trabalhar em si, né. Então o É. empresário, todas as pessoas precisam fazer isso. Estar bem consigo mesmo para conseguir enxergar as possibilidades, ampliar o olhar. Porque nenhum negócio vai bem, na minha opinião, né, se a pessoa não estiver bem. Se a pessoa estiver confusa, estiver totalmente ali imersa nas suas questões, nos seus conflitos. Então precisa conseguir separar as coisas, mas de uma forma tranquila, né, Saudável, né. saudável, porque como você disse, se intercala a vida pessoal e a vida profissional.
Porém, dá para ter uma convivência harmoniosa entre essas áreas também, Uhum. sem ser um conflito, sem ser um problema maior. É, gente, eu eu sempre falo, né, que eu e o Vitor, vocês já sabem, nós somos casados, somos sócios, e tudo que envolve a nossa vida é de uma forma geral. Então, quando vai sair uma faísquinha, normalmente já sai uma explosão, né. Sim. E você fala, Sueli, para casais que empreendem e que têm essa dificuldade do diálogo, que têm essa dificuldade de separar o momento. Olha, aqui é o momento da nossa família, aqui é o momento de trabalho, aqui é o momento de lazer com nossos filhos. Existe. Né? Quantas vezes eu e o Vitor, a gente, ó, vamos sair para jantar, vamos. Aí eu olhava, não, e aqui é aquele cliente, não sei o que. E aí nós começamos a se policiar, não. Agora não é o momento disso, né? Por mais que de vez em quando ainda saia um que Uns não tem faíscas. como, não tem assunto de trabalho no meio de, de coisas assim pessoais. Mas o que você dá de dica para casais que empreendem junto e que têm essa dificuldade de pontuar? Até aqui a gente vai falar disso, daqui para frente a gente não vai falar. Porque quando o casal empreende junto, além de impactar na vida dele, impacta no relacionamento. Diretamente. Inclusive, eu admiro muito você e o Vitor, né? De conseguirem administrar isso. E de uma forma tranquila, aparentemente, né? É, Pelo que não, você isso disse. eu e o Vitor, a gente sempre conversou muito, sempre teve muito diálogo, né? E todas as decisões que a gente toma é em conjunto, tanto relacionada às empresas, quanto relacionada à nossa família, aos nossos filhos. Então, nós realmente somos um só, a gente fala, né? Nós realmente somos um só. E isso só é possível porque ele abre mão e eu abro mão, né? Eu acho que assim, um casamento, uma sociedade, tem que existir essa balança entre os dois, né? Às vezes ele tá certo, às vezes eu tô certa, mas ou às vezes eu nem tô certa e ele nem tá certo, mas para evitar aquela coisa, um recua, o outro. Então a gente tem muito isso. E eu acho que é por isso que a gente consegue fazer a coisa dar certo. Sim, sim. Mas infelizmente eu vejo que muitos casais que empreendem junto ainda não Não conseguem consegue. ter esse jogo de cintura, ter essa questão de conversar de forma aberta mesmo, porque Sim. eu acho que, além de você ser casado, se você opta em se tornar sócio do teu marido ou da tua esposa, você tem que entender que ali precisa existir uma intimidade muito além do que a intimidade sexual, do amor e de tudo mais, Sim. né? É um companheirismo, é realmente estar lá, ó, vamos junto, vamos encarar junto, tomar essa decisão junto, porque você toma uma decisão e não dá certo, aí é muito fácil você olhar na cara do outro e falar assim, ah, a culpa é tua. Mas quando você pega na mão e fala assim, olha, erramos aqui, né? Então eu acho que é por isso que eu e o Vitor a gente está dando tão certo nesse lado Tem empresarial. diálogo, né? Pelo visto. É diálogo, é E muita isso faz a conversa. diferença, na verdade, em todo casal, né? Eu atendo muitos casais também. As pessoas não sabem, mas eu atendo casais também. E a maioria deles falam isso. Nós não temos diálogo. Como que a gente vai viver junto sem diálogo? Então, às vezes, casais que não trabalham juntos já têm esse problema. Imagina um casal que trabalha junto, está junto todos os dias, como administra, né? Então, tendo diálogo. E alguém precisa tomar iniciativa, Tássia. Eu não sei se você e o Vitor qual foi que tomou a iniciativa, mas sempre alguém precisa tomar iniciativa. Para um casal ser comunicativo, ter um diálogo aberto, conseguir se dar bem, precisa ter abertura de um dos lados. Ou ambos, né? De preferência seria ambos. Ambos conseguirem falar um para o outro: olha, isso tá legal, vamos ajustar, o que que dá para ser feito? Conseguir separar, estou brava com você no trabalho, mas em casa você é meu marido. Como que a gente vai lidar, É né? até engraçado, porque às vezes eu tô brava ou ele tá bravo, e aí eu percebo. Você conhece, você já. Aí você fala assim, eu faço essa pergunta pra ele, ele faz pra mim. É alguma coisa relacionada ao trabalho, não é? Só faz, ok. Não precisa falar mais nada, não cutuca a onça com a vara curta, que vai se resolver e que vai tudo se encaminhar, né? Então eu acho que essa percepção de é relacionada a quê? Porque se não é ao trabalho, opa, vamos sentar e vamos conversar, né? É, é.
eu vejo assim, na vida pessoal, não dá pra deixar ficar postergando, né, você precisa resolver aquilo, porque impacta direto em você. E muitas vezes a gente escuta coisas que a gente não gostaria de escutar, que machuca, que mas espera aí, se tá falando isso, é porque eu tô fazendo alguma coisa. O que que eu tô fazendo que eu poderia fazer diferente? Então eu acho que, isso como pessoa, tá, independente de profissional ou não. Eu acho que as pessoas deveriam entender e aceitar as críticas de forma construtiva, né. Só que também quem dá a crítica, eu vejo que também precisa entender como que vai dar essa crítica. E muitas vezes as pessoas fazem a crítica, ok, só que fazem da forma errada. E isso acaba desencadeando também problemas. Com certeza, é o que mais desencadeia. Inclusive, eu tenho visto que as dificuldades de comunicação é o que causa mais conflito entre os casais. Porque às vezes você fala algo, a pessoa interpreta de outro jeito. E não só como casal, né? Mas eu digo como casal porque acaba interferindo mais na Uhum, convivência, né? Mas até com amigos, com familiares, isso acontece. Você fala algo dando um feedback negativo, por exemplo. uhum, Ah, você fez isso e eu não gostei. Essa sua atitude me deixou triste. Pessoas que são muito reativas ou resistentes, ou, digamos assim, traumatizadas, uhum, elas vão te atacar. Elas não vão ver como feedback, ah, ela tá querendo que eu melhore nisso, porque isso interferiu na nossa relação. Pessoas que às vezes têm traumas ali mal resolvidos, elas vão te atacar de volta. Ah, mas por que você está falando isso? Você também fez isso comigo, você também me atinge, você também me chateia. Então, essa comunicação, às vezes, precisa de um terapeuta para uhum. Pra conseguir conseguir entender também, né. entender. Porque, por exemplo, esses casais que eu te falei que eu atendo, muitos deles vêm com esse sintoma inicial. Eles não estão conseguindo se comunicar de uma forma saudável, Uhum, educada, amorosa. Estão se atacando, né? Então, às vezes, um está falando para o outro: ah, você fez, teve um comportamento que eu não gostei. Mas o outro não vai entender. Tá bom, o que que eu posso fazer para melhorar então? O que que você quer que eu faça para que a gente se dê bem? A outra pessoa já vem atacando. Ah, mas você também não fez isso. Você também deixou de fazer uma coisa que eu queria. Você teve um comportamento ruim. Você gritou comigo. Você falou de uma forma inadequada. Então, essa comunicação é importante. E nem sempre o casal vai conseguir só entre eles resolver, infelizmente. Porque, como eu te falei, alguém uhum. tem que ceder. É. Em qualquer relação, tá? Porque tem pais e filhos que também brigam, não se conversam e ficam ali naquele atrito eterno, porque ninguém quer dar o braço a torcer, porque ninguém quer resolver a situação. Inclusive, amigos também, muitos amigos se separam, se deixam, né, de ter essa amizade por causa de conflitos. Desvio de comunicação, falta de comunicação, ou falha, né, na verdade, de uma comunicação tranquila. Então pode-se dizer que essa ausência no conhecimento de comunicação propriamente dito, que a comunicação ela não é só verbal, Com né, certeza. ela é corporal, ela é de imagem, ela é das suas atitudes. Essa deficiência de comunicação está vindo trazendo tantos problemas mentais para as pessoas? Com certeza. Muito afastamento, né. Inclusive, avanço das redes sociais, né, avanço desse mundo muito, Uhum. subjetivo ali da internet, as pessoas estão brigando mais até por áudio, por mensagem escrita, evitando às vezes E é tão engraçado, eu dou risada assim, porque é tão engraçado que às vezes você falou mensagem escrita e áudio por mensagem, que às vezes eu vou ler alguma mensagem, eu leio a mensagem já escutando o tom de voz que a pessoa tá falando, sim, acontece muito isso. né. E aí vem muita má interpretação e as pessoas brigam, sem estar assim. Porque antigamente, a maioria das pessoas conversavam, né, frente a frente, olhos nos Uhum, olhos, você vê a reação, entonação de voz, posturas, gestos, tudo. Hoje em dia tem muito essa questão da internet, então a gente fala por áudio, a gente fala por mensagem, uhum, e às vezes a pessoa não consegue entender aquilo que nós estamos querendo dizer de fato, uhum. ou interpreta do jeito que a gente está querendo falar. E aí tem muito mal-entendido, conflitos, brigas, né, discussões. E aí precisa, às vezes, você falar para a pessoa, aí você manda um áudio, ah, eu vou explicar melhor por áudio. Não é isso que eu quis dizer, tal, tal, tal. Aí você começa a explicar melhor, né? Então eu penso que a comunicação, ela precisa vir de uma forma de compreensão. Quando que a comunicação funciona? Quando nós estamos abertos a entender o outro. Se você vai conversar com alguém e você já vai com muitas pedras na mão, né? Você já vai na defensiva, não vai ter uma conversa boa, saudável. Vai ter uma conversa que não vai ter resultado nenhum. Uhum. Então a gente precisa, às vezes, fazer aquelas técnicas de feedback. Você Uhum. quer falar algo negativo para a pessoa, você vai falando algo bom.
Ah, então, você faz isso muito bem, eu gosto muito dessa sua atitude. Porém, é isso aqui que você faz que eu não gosto, né? Essa atitude sua me incomoda. O que a gente pode fazer para melhorar, para ajustar? Então, vai depender muito da relação com o outro, né? Para essa comunicação ser positiva. Uhum. Porque a comunicação, ao meu ver, é tudo que nós temos. O que que nos diferencia de muitos animais? A racionalidade, né? Essa capacidade de conversar, de se comunicar bem. Então, nós precisamos usar disso ao nosso favor. Para a gente estar bem com as pessoas, para a gente ganhar o nosso lugar no mundo, nosso espaço nas relações também. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade de comunicação, de relacionamento. E a partir do momento em que eu me decidi que eu ia buscar conhecimento para me melhorar, esses 2 setores se transformaram. Se transformaram. E para os empresários que eu e o Vitor a gente acompanha, a gente mentora, a gente sempre fala: vai atrás, cuida da sua comunicação e dos seus relacionamentos, porque quando você fala relacionamento, é com o teu pessoal da tua equipe de trabalho, com teus clientes, com teus fornecedores, com os teus familiares, com teu marido, com a tua esposa. Eh, não é só o teu relacionamento dentro da tua casa, né? E as pessoas elas ainda não estão atentas a isso. É, juntou comunicação boa, feita da maneira certa, com relacionamento, é o famoso networking. É o famoso, conexão realmente valiosa, que se fala tanto no mundo corporativo e que as pessoas não sabem fazer, né. Acabam agindo numa forma para ser interesseira e não sabem como se tornar interessante, né. E eu vejo, assim, que esse aspecto dela não saber se tornar interessante, muitas vezes ela vem moldado da própria infância, gestação, das crenças que são impostas às pessoas. Então, eu queria que você comentasse um pouco relacionado a tudo que a gente vive, como isso impacta diretamente no ser dela e depois no negócio, na empresa dela. Totalmente. Porque, por exemplo, se uma criança teve pais que sempre desvalorizaram a capacidade dela, sempre colocaram para baixo, humilharam, ou até aqueles pequenos traços, né? A criança foi fazer, às vezes, alguma atividade ali que o pai solicitou, por exemplo. Uhum. Ah, vai colocar esse copo em cima da pia. Aí a criança colocou e o copo tombou, por exemplo. O pai já vem de uma forma agressiva. Ah, você não faz nada direito. Você só erra. Você não sabe fazer nada que presta, não vai ser ninguém na vida. Então, sabe essas frases de impacto É que o muitos famoso pais a falam? palavra tem poder? A palavra tem poder. E tanto que eu te falo isso com propriedade, porque muitos pacientes relatam isso. Ah, meu pai e minha mãe, na minha infância, me falavam que eu não ia ser nada na vida, que eu não ia conseguir nada, que eu não presto para nada, que eu era feia, que eu era incapaz. Então, essas frases ficam gravadas no inconsciente de uma criança. E Uhum. na vida adulta tem os reflexos. E totalmente tem o reflexo, porque se essa criança não ressignifica, ou seja, né, na terapia, no caso, ela conseguir colocar isso como meus pais falaram isso, ou a minha família falou isso, mas eu não sou isso. Eu posso provar para mim mesma e para eles que eu sou diferente, que eu posso ser diferente, mesmo que tenha vindo de um lugar Uhum. lá que não tenha te dado oportunidades, né, que não tenha te colocado ali a possibilidade de crescimento, né? Então, às vezes é uma situação que você vê que precisa de um ajuste maior interno, inclusive, para não atrapalhar na vida adulta, né? Porque, por exemplo, voltando um pouquinho na minha história, né, que eu permeei, eu nasci na Bahia, então um lugar lá que até tinha oportunidades, mas não muitas oportunidades. E meus pais vieram para cá buscando possibilidades melhor, né, de trabalho, enfim. Então eu cresci a minha infância toda aqui, de vez em quando ia lá, visitava os parentes, voltava. Só que eu vim de um lugar que não me dava oportunidade, possibilidades. Tanto que eu era uma criança tímida, por incrível que pareça. Hoje em dia eu falo abertamente, Não parece. mas eu fui uma criança tímida, ou seja, uma criança assim muito acanhada, porque não tinha lugar de fala, provavelmente, né? Não me sentia à vontade para falar em público. Então, isso foi crescendo na juventude, né? Uhum. Assim, boa parte da adolescência, inclusive. Quando que isso foi melhorar, Tássia? Na faculdade, porque começou a ter seminários, né? Começaram seminários assim, muito que você tinha que falar, não tinha como fugir. Você ficava sem nota. Eu comecei a me expressar. E depois veio a parte do trabalho, né? Ligando um pouco essa parte até para alguns empresários se basearem. Você tem que ir no susto muitas vezes. Uhum. Porque quando eu trabalhei na assistência social,
Depois que eu me formei, né, eu trabalhei 3 anos na assistência social aqui em Tanabi, e aí só depois que eu fui para a clínica. E nesse período da assistência social, eu fazia muitas palestras, né, para as pessoas do Bolsa Família, para Uhum. grupos de idosos, inclusive. Organizava temas, né, fazia palestra para esses grupos. Então eu fui me desenvolvendo. Eu fui me tornando uma pessoa que fala melhor, que capta rápido os temas e consegue falar sobre um tema muito rápido também, com muita facilidade. E depois disso, eu me transformei. Então, experiência pessoal, né? Que nem sempre é porque você é psicólogo, você é perfeito, você tem uma vida perfeita. Não, psicólogo também tem os seus desafios. Então, qualquer pessoa pode vir a se tornar um bom comunicador. Quando que foi que você teve essa virada de chave ali, entender que você não era aquilo que tinham plantado dentro de você? Só para quem acompanha a gente entender que tem uma fase ali que você fala, opa, isso aqui sou eu? Hã? Hã? Aí você fica, e começa a vir aquele monte de interrogação. Porque comigo, as coisas mais sutis do meu dia a dia são onde eu tenho as maiores viradas de chave. Como que o empresário, a empresária, ele consegue ter essa percepção e conseguir se entender, se conectar com ele mesmo? É preciso muito autoconhecimento, né? E é preciso também você aproveitar as oportunidades, né? Porque, como eu disse, às vezes o empresário, ele está ali, começando na carreira dele, e ele não tem ainda esse potencial de falar em público com as pessoas, de fazer networking, né? De ir em busca dos seus potenciais clientes. Só que ele, se começar a se avaliar um pouco mais e começar a perceber as oportunidades, ele vai perceber que todo lugar é oportunidade. Às vezes ele está no supermercado, ele consegue fazer o marketing do serviço dele. Às vezes ele está num ponto de ônibus, a mesma coisa. Às vezes ele está num grupo ali de pessoas novas que ele não conhecia ainda, um grupo de amigos, né, que amigos apresentaram. Ele pode também, como você falou, cativar pessoas. Só que isso depende muito da capacidade de si próprio se perceber, de você É. se basear e aproveitar as oportunidades, como eu falei. Porque, igual no meu caso, eu poderia estar naquele ambiente ali da assistência social, tendo que fazer um monte de palestras e travar. Ai, meu Deus, eu não consigo. Eu sou tímida, eu sou vergonhosa. Mas não. Sabe aquela questão de fingir costume? Uhum. Eu até dou dica para alguns pacientes. Eu falo assim, olha, se você for apresentar algo na faculdade, por exemplo, ou no teu trabalho, se tiver que fazer uma apresentação em público, finge costume. Finge que você já fez isso a vida toda. Gostei. E geralmente funciona. Porque você consegue se abrir mais, se desenvolver. Porque o empresário, por exemplo, nossa, mas eu sempre fiz isso aqui. Sei lá, eu tenho uma loja de material de construção, mas, gente, eu sempre fui vendedor. Como que eu vou cativar pessoas? Como que eu vou me abrir para fazer palestras, para dar dicas sobre isso? Né, que tem muitos empresários que fazem podcasts como vocês, que abrem, né, a empresa em outros ramos, em outras áreas, Uhum. né, para conseguir também algo maior. Só que isso depende muito da pessoa conseguir enxergar. Eu não vou fazer só isso aqui, eu posso fazer mais. Eu posso cativar pessoas com a minha história. Eu Sim. posso, às vezes, inspirar pessoas com a minha história. Né? Eu posso ajudar muitas pessoas com o que eu vivo. Então, isso também ajuda você a ter um gás maior. Então, esse empresário que às vezes fica um pouco acanhado de se mostrar para o mundo, de se abrir para o mundo, ele precisa disso, ele precisa de inspiração interna mesmo, Uhum. sabe? De parar para pensar um pouco, como você falou, que todo empresário deveria às vezes fazer uma terapia, fazer uma mentoria, nesse sentido, de você se redescobrir. Quantos empresários eu já vi que às vezes estava quase falindo e conseguiram mudar o rumo dos negócios, apenas com essa compreensão de si mesmo, de autoconfiança. Que é uma palavrinha-chave, viu, Tássia? Uhum. A autoconfiança interfere muito. Enquanto o negócio vai dar certo ou vai dar errado. Totalmente. É. Eu vejo assim que nessa jornada de você crescer uma empresa, de você crescer como pessoa, como profissional, é uma jornada de muita dor, né? É algo assim que a partir do momento que você toma a decisão e mantém a sustentação dessa decisão, o que você acha que não pode acontecer, acontece. E para você sair da tua bolha da zona de conforto é algo assim que realmente te traz um crescimento surpreendente, extraordinário, mas junto com ele vem muita dor. Eu tenho que explanar, porque quem acha que crescer uma empresa é fácil, que é tudo muito bonito, tudo, não, não é. Empreender já não é fácil. E aí, quando você resolve empreender e fazer o negócio crescer,
primeiro você tem que entender que quem tem que crescer é você, né? E muitas vezes, diante dessas dores, você dá aquele esbarrão com aquela crença que colocaram na tua vida. Como que a pessoa faz para entender que aquilo não é dela, né? Porque a hora que você esbarra naquela crença, você fala, não, na tua mente falando assim, para que isso não é para você, né? Mas será que não é para mim? Ou será que colocaram isso? Como que a pessoa faz para entender aquilo, esse exato momento e definir, será que é o que eu acredito ou será que colocaram para mim porque ensinaram a pessoa que aquilo é para todo mundo? É, vem muito das crenças do passado mesmo, né? Às vezes dessa questão de você não acreditar em si mesmo porque alguém não acreditou em você. Uhum. Então, eu penso assim, que é difícil por conta própria você conseguir ter essa visão. Então, se alguém tem essa crença, ele mesmo percebe, fica muito mais fácil. Uhum. Porque a pessoa se analisa e vê, eu preciso ir contra a minha tendência. Preciso ir contra aquilo que eu impus para minha vida ou que impuseram para mim. Uhum. Então, muitas vezes precisa uma análise pessoal, mais uma vez. E, infelizmente, tem que vir muitas vezes de um terapeuta ou de alguém próximo te sinalizar. Porque, não sei se as pessoas percebem isso, mas uma curiosidade, todos nós, a gente só se percebe com base no outro, Infelizmente, as pessoas se comparam, né? se comparam. Então, dificilmente essa análise vai vir por conta própria. Muitos pacientes começam a ter essa análise quando iniciam a terapia. Uhum. Inclusive, recentemente, uma paciente falou isso para mim. Nossa, agora eu tô percebendo que essas coisas na minha vida acontecem há muito tempo, porém eu não percebia. Agora eu percebo. Padrões, né, de comportamentos, padrões de Uhum. pensamentos. Às vezes, aqueles traumas que sempre travaram a pessoa, ela começa a perceber o porquê daqueles traumas, né? Então, aquele conteúdo inconsciente começa a aparecer com o Uhum. tempo. Mas essa análise precisa vir de dentro para fora. E muitas vezes precisa de alguém te Pra te sinalizar. ajudar, né? Por exemplo, você está iniciando um negócio. Aí, de repente, começam a vir os desafios, porque, como você disse, não é fácil manter um negócio, não é fácil, exige muito da gente. E aí você começa a perceber, nossa, tá ficando desafiador, tá ficando complicado, como que eu vou resolver isso? Aí talvez seja o momento de você buscar ajuda, Uhum. de buscar uma mentoria, de buscar uma consultoria, de buscar terapia, para conseguir entender melhor o que dá para ser feito. Como eu posso melhorar o meu negócio? E entender também, Tássia, todo mundo parar para pensar, sempre que surgir um desafio, isso é um desafio que está surgindo realmente para mim? É um desafio que está acontecendo realmente? Ou é um desafio que o meu inconsciente, que a minha mente está colocando para minha vida? Porque a mente sabota, Que né? a mente sabota. Muitas vezes, a autossabotagem é muito constante, porque, igual esses casos que eu te falei, que um pai ou uma mãe ou um familiar incapacitava aquela criança, colocava para baixo, humilhava, dizia que ele não conseguia fazer as coisas. Se na vida adulta isso não é ressignificado, se transforma em um problema, porque ele deixa de acreditar em si mesmo. Inclusive, eu já escutei de muitos pacientes, né? Que, eu não consigo abrir um negócio porque não vai dar certo. E eu questiono, mas por que não vai dar certo? O que te impede de conseguir, né? Então, assim, aqueles pensamentos enraizados, Uhum. aqueles traumas que a pessoa pôs, os medos, né? Inclusive, Tássia, o medo e a ansiedade, eles andam totalmente juntos. E gera insegurança. Nessas situações que você citou, a pessoa é empresário, está tendo desafios ali no seu ramo e não está conseguindo avançar. Está Uhum. travado. Por que está travado? Porque tem muita insegurança, muito medo, colocando para baixo. E ele precisa entender o que eu posso fazer para mudar isso. Porque a realidade é uma só. Só Uhum. depende da pessoa. Sim. Tudo que te atrapalha na vida depende só de você. Ó, pega um insight. Se você não tá dando certo, pare e pensa, porque o problema tá dentro de você mesmo. Com certeza. Geralmente vem de dentro de nós. Né? Então, se você sente que a sua vida está travada, para analisar um pouquinho. Será que não tem conteúdos internos aí mal resolvidos? Que estão te bloqueando de conseguir avançar na vida? Porque desafios sempre vão ter, para Uhum. todos nós. Ninguém é imune, isento de ter desafios na vida. Uhum. Mas se a gente passa a encarar de uma forma assim, eu consigo resolver, eu dou conta, para tudo tem um jeito, ok. Eu até falo para os meus pacientes, a gente tem que lidar com o que é possível, com o que dá para lidar, com o que está no nosso controle. O que está no nosso controle? Nossas decisões, nossas escolhas, nossas falas, atitudes. O restante, não.
O restante vai depender de muitos fatores, né? Do amanhã, do depois, de terceiros. Então, não tem como. A gente querer ter controle de coisas que a gente não tem. E é tão difícil, né? Porque as pessoas, elas querem que as coisas aconteçam no tempo dela, na hora dela. E não, Imediatismo, né? é o famoso imediatismo. E a vida da gente não é assim, né? Mais uma vez, eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu sou uma pessoa assim que, desde a minha infância, eu fui criada que eu nunca teria as coisas na hora que eu quisesse, né? E que muitas vezes eu não teria aquilo que eu queria. E eu vejo que, agora eu vou falar como mãe, tá? Eu vejo que às vezes nós pais queremos tanto dar aquilo para o nosso filho que a gente não teve, que se esquece que ele precisa ter aquele processo dele. E que na vida dele de adulto ele não vai ter tudo aquilo que ele quer, né? E não vai ser no momento que ele quer, na hora que ele quer. Porque é um processo que a pessoa tem que passar. Eu queria que você desse uma dica agora para os pais, né? Principalmente pais que têm filhos e que possivelmente vão começar a treiná-los para uma sucessão empresarial. Que é um ponto assim que eu vejo que as pessoas estão tendo muita dificuldade na educação dos filhos, principalmente por causa da era digital que está chegando com tudo. O que esses pais precisam falar, fazer com os filhos para que eles entendam, né? Tanto através de palavras quanto através de atitudes, porque eu acho que o nosso exemplo é a melhor forma da gente liderar e educar, né? O que esses pais têm que fazer para os filhos entenderem como eles têm que se portar? Qual é a importância que eles vão ter na sociedade? Qual é o legado que o pai está deixando para o filho e o filho tem que deixar para o possível filho, se tiver, e assim sucessivamente? Porque eu vejo que o empresário ele tem uma força muito grande na sociedade, desde que ele saiba usar da maneira certa. E a maior parte não consegue, porque começa a se esbarrar no que veio dos antepassados. É aquele famoso vídeo que tem na internet do copo de água. É o copo mais sujo, aí vem limpando, vem limpando. E eu vejo que muitas pessoas da nossa geração tá ali naquele copo que já tá quase na água transparente, mas ainda não tá. Então, o que você fala para esses pais, Su? Muita orientação, muito diálogo, mostrar com exemplos, né? Porque, como você falou, se o pai é empresário e tem os filhos ali, criança, adolescente, que pretende que se torne sucessor dele, precisa ter o exemplo. Uhum. Então, às vezes, o filho participar ali um pouco da dinâmica dos pais, né, do ramo empresarial, conversar bastante, explicar para eles, olha, é assim que a gente vive. A gente precisa se esforçar pelos nossos objetivos, precisamos batalhar para conseguir o que nós queremos. Então, às vezes, de pequeno já ir mostrando isso para os filhos, porque nada melhor, tá, ser que o incentivo, o exemplo. Porque muitos adultos hoje em dia não conseguiram, às vezes, ser empresários ou não conseguiram, às vezes, fazer a faculdade, não porque não tinha oportunidade, mas porque os pais não incentivaram. Não tiveram esse cuidado de conversar e falar: você consegue. Mesmo que eu não conseguir, você consegue, você dá conta. E eu tô aqui pro que Eu tô você aqui, porque precisar. você precisar como suporte. Então, para quem já é empresário e tem ali os seus possíveis sucessores, é mais fácil até, porque eles têm o exemplo dentro de casa de pais batalhadores, de pais que mesmo tendo uma vida corrida, arrumam um tempinho para passear, para levar na escola, para estar junto, né? E mostra essa dedicação também. Então, a orientação, o exemplo, o diálogo, Uhum. sempre conversar com os filhos e falar, olha, papai e mamãe está trabalhando, a gente está se esforçando para que nós tenhamos uma vida mais confortável, uma vida mais tranquila. É assim que a gente adquire uma vida melhor, né? Trabalhando, se dedicando. Então, não é fácil, não é porque o seu pai e a sua mãe é dono de uma empresa que a sua vida vai ser fácil. Que você está com a vida ganha. Então, você precisa também lutar, batalhar, se dedicar, estudar. É muito importante. É, desculpa. Quando a gente fala assim, passa um monte de coisa assim na minha cabeça, porque esse universo corporativo ele é tão complexo, né? Ele envolve tantas coisas. E eu vejo assim, quando a gente fala de sucessão, às vezes nós temos filhos. Só que pode ser que teus filhos não queiram dar sequência
no seu trabalho. E muitas pessoas levam isso muito com dor no coração, porque eu trabalhei a minha vida inteira para construir isso aqui, um legado, um império. Agora meu filho não quer. Vai fechar? Vai acabar? E aí entra aí também a parte. Agora eu vou começar a entrar um pouco mais a parte focada para funcionários, para equipes de trabalho. Se você, empresário, já parou para pensar que você pode ter um funcionário que pode ser sucessor da tua empresa? E eu vejo que as pessoas não estão tendo essa visão, né? Porque eu, por exemplo, por formação, eu sou contadora e o Vitor também. Então, eu sou contadora, pode ser que o Miguel e a Isabela não queiram ser contadores. O que que vai acontecer? O Miguel fala que ele vai ser jogador. Amém, mamãe vai apoiar. Mas o que que vai acontecer? Nós vamos esperar? Não. Então, a gente já começa a fazer um processo de modulação de uma equipe de trabalho, para que a empresa se sustente e tudo mais. Então, como que o empresário agora tem realmente eu vejo assim que tem que se instalar um chip na cabeça, né? Porque é muito bonito falar tudo, mas na prática eu sei que não é assim. Até a pessoa chegar nesse nível de consciência. Como que o empresário pode começar a fazer a instalação desse chip para ele não perder tudo aquilo que ele construiu numa vida inteira? Planejamento. O que me veio é planejamento. E nós precisamos ter planejamento para tudo na vida. Isso. Ainda mais para esse ramo, né? De você ter um negócio, de você ser empresário. Então você precisa pensar lá na frente. E aí já não é aquele nível de ansiedade, tá? É um nível diferente, que é o planejamento estratégico. De você de fato conseguir colocar em prática uma realidade que você está imaginando que vai acontecer. Então, se você tem uma previsibilidade, no futuro pode ser que eu não tenha um sucessor. Como que eu vou administrar essa empresa e deixar ela viva, ela acontecendo e rendendo? Então, você tem que ter esse preparo, né? Como você falou, preparar funcionários, às vezes ver pessoas da família, outras pessoas da família que possam caminhar junto com vocês também, às vezes dar esse suporte, que é muito comum. Empresas terem a sucessão ou de filhos ou de familiares, mas é preciso planejamento. E como que ele consegue se planejar psicologicamente falando? Porque para muitos, meu filho ou minha filha vai assumir, mas você não acha que isso não acontece? É ego ferido? Como Sim, que você faz isso, Su? Como que ele acontece tem. muito. Porque triste não é triste, né? Porque eu acho que cada pessoa tem que saber o que vai querer fazer, como que vai querer fazer, seguir a sua vida, né? Mas para alguns pais acaba se gerando uma frustração. Totalmente. Como que lidar com isso? Os pais podem lidar com isso? Pais empresários, né? Porque treinou um sucessor e aí fala assim, não quero. E ó, vai voar. Porque os filhos, a minha mãe fala pra mim, eu criei vocês para serem passarinhos, eu e minha irmã, né? Isso. Então, assim, vai voar, não vai ficar ali do lado o tempo inteiro. Não mesmo. Principalmente se optar e falar, eu não quero tocar o negócio da família e pronto. Ele vai É a se realidade. frustrar, ele vai. Como que ele vai lidar com isso? Para ele ter essa. Não é nem empatia, eu falo de treinar um colaborador para assumir ali uma possível sucessão. Mas dele entender o que ele está sentindo, aprender a controlar o sentimento dele, para isso não impactar dentro do negócio. É, ele vai ter que ter muita resiliência, né? Capacidade de lidar com os desafios. Que, como você mesma disse, os filhos não estão aqui para cumprir expectativas dos pais. Eles são filhos. Eles não são uma continuação da vida que o pai teve, por Uhum, exemplo. Então, não é uma obrigação de um filho seguir o ramo financeiro de empresário que o pai teve. uhum. Não é uma obrigação. Então, mesmo que vai vir frustração, decepção, pode ser que esse pai fique com raiva do filho, né, ou da Ai, filha, normalmente fica, né? fica frustrado mesmo. Assim como qualquer um fica frustrado diante daquilo que não deu certo, que queria e não conseguiu. Só que é necessário ter essa compreensão que, além de um possível sucessor, é um filho. Não vai deixar de ser filho. Não é porque um filho não quis ser o sucessor que ele vai deixar de Uhum, ser o seu filho. uhum. Vai deixar de estar ali na sua vida, presente. Sim. E ele tem um direito genuíno de ter a vida dele. Se você tem um ramo ali de, sei lá, supermercado, e o seu filho quer ser médico, qual que é o problema?
né? Mesmo que ele Exatamente. não queira. Mesmo que ele não queira seguir a sua carreira ali de empresário em relação ao supermercado, mas ele vai ser um médico bem-sucedido na área dele, que ele escolheu. Tendo um, dois, três filhos. Talvez tem pais e mães que são empresários da mesma área. Porém, os filhos não querem seguir esse rumo. E tá tudo bem, são filhos. O pai e a mãe precisam entender, eles têm a vida deles, as escolhas Uhum. deles. E tá tudo bem. É frustrante pro pai e pra mãe? É frustrante. Porque eles queriam ver esse filho no mesmo ramo. É como se fosse assim, aquela sensação de segurança. Uhum. Todos buscam a sensação de segurança na vida. Todo mundo. O tempo todo. A gente está buscando segurança, a gente está buscando estabilidade, se sentir tranquilo. Só que um pai e uma mãe que às vezes vê o filho indo para outros rumos, ele fala: Meu Deus, e agora? Quando a gente morrer, como vai ser essa empresa? O que vai acontecer? É. Né? Só que aí precisa ter esse preparo de um outro lado. Assim como a gente vê nos filmes, né? Esses dias mesmo eu vi um filme falando sobre isso. O pai queria que o filho, homem, fosse empresário da mesma empresa dele financeira. E ele não queria. Ele queria seguir outro rumo artístico, nada a ver com Nada a ver, literalmente. né? Então, assim, até nos filmes retratam isso. Porque pode acontecer, faz parte da vida. Uhum. Né? Os filhos não estão aqui para, como eu disse, cumprir expectativas dos pais. Né? Os filhos vêm para o mundo para ter as escolhas deles, viver as opções deles. E aos pais resta aceitar. A menos que o filho esteja indo para um rumo muito errado, né? Digamos assim, que vá prejudicá-lo. Mas do Aí, contrário, do não. contrário, não. Do contrário, é tranquilo. Você precisa dessa compreensão. Ô, Sueli, e quando você fala assim em segurança, segurança, sucessão, é todo um processo ali que envolve pessoas, gestão de pessoas, planejamento. Como cuidar da equipe de trabalho? Porque eu cuido muito da minha. Para minha equipe cuidar dos meus clientes. Isso. Só que isso não está acontecendo muito na prática com algumas empresas, e aí o reflexo psicológico está começando a aparecer. Tanto é que agora tem a famosa NR01, que é um dos assuntos mais comentados ultimamente. Sim. Como cuidar da saúde mental de um colaborador? Tendo muito cuidado. Tendo muito cuidado. Redundante, mas é a realidade, Uhum. tendo muito cuidado. Por quê? Os funcionários, eles são pessoas que têm as suas vidas. Uhum. Ali na empresa, eles têm uma função determinada, mas na vida não. Na vida, cada um tem a sua história. Uhum. Então, você conhece o seu funcionário, aquilo que ele se apresenta no teu ambiente de trabalho. Porém, você não sabe lá atrás, a menos que você tenha uma relação muito próxima com o funcionário. Uhum. E você sabe, ele está sofrendo porque terminou com a esposa, ela está sofrendo porque perdeu um filho, né? Porque brigou com a família. Então, assim, a menos que você tenha uma relação muito próxima com o funcionário, você não vai necessariamente saber como ele está lá Uhum. fora. Sim. Então, esse cuidado que eu digo é no sentido de você ter uma empatia para compreender que são pessoas, são seres humanos, que têm uma vida fora dali. E é necessário também esse olhar atento, né? Seja o próprio empresário ou seja um representante desse empresário. Muitas empresas têm psicólogos, né? Tem, às vezes, o pessoal do RH, mesmo que não tenha formação de psicologia, mas às vezes tem um certo olhar ali para o funcionário também. Mas o adequado seria que, vez ou outra, as empresas tivessem esse trabalho de um psicólogo ali dentro. Uhum. E tanto essa norma de agora, né? Para ter uma segurança maior. Ainda mais em grandes empresas, Tássia. Sim. Porque em grandes empresas, o próprio empresário, ali, o dono da empresa, não tem esse olhar, porque ele está em outras áreas, ele está administrando um negócio, até fora dali da empresa, né? Então, às vezes, precisa de alguém dentro da empresa conseguir perceber esses funcionários. Uhum. Às vezes, oferecendo psicoterapia, né? Muitas empresas que eu atendo online também, por todo o Brasil, né? Tem uma plataforma que eu atendo, e aí tem empresas que disponibilizam esse bônus para os Com os funcionários funcionários. fazerem a terapia. Ai, que legal. Então, isso é uma opção já. Ele dá essa opção para a pessoa. Inclusive, tem empresas que o próprio RH fala: olha, você não está muito bem, parece que você está chorando muito no seu ambiente de trabalho. Então, aqui, ó, tem essa opção que a nossa empresa te oferece: psicoterapia. Algumas dão palestras, né, em meses Sim. estratégicos, por exemplo, de prevenção de saúde mental, né, esse cuidado também relativo aos sintomas, aos sinais de depressão, de ansiedade. Tem empresas que dão aquelas opções culturais, né? Que é, às vezes Uhum. um clube, tipo em Rio Preto, eu acho que tem Sim. algumas empresas que Tem. oferecem, né? Aqueles clubes que têm piscinas, que têm shows ao vivo, para ter essa movimentação também dos hobbies, né? Que é muito importante para a saúde mental também.
Então, o cuidado da saúde mental de um funcionário e de todos vem integral. Então, vem com a parte do ambiente que ele vive lá fora, né, na família dele, o ambiente de trabalho e ele mesmo, o que ele faz para se sentir melhor. Então, as empresas precisam talvez ter essa visão da integralidade de um funcionário. Uhum. E se Com perceber, certeza. né, alguém ali perceber que tem algo errado, sinalizar. E tanto essa norma veio para isso, porque infelizmente estavam acontecendo muitos suicídios, Uhum. estavam acontecendo muitas situações. Saúde mental, ao meu ver, é prevenção. Ninguém, nenhum empresário precisa deixar o funcionário chegar no nível crítico para depois, né, falar assim, ai, infelizmente a gente não sabia o que estava acontecendo. Uhum. Então, por isso que é importante, às vezes, buscar um diálogo, fazer avaliações, né? Às vezes, trazer algum profissional para dentro da empresa para ter um momento ali com cada funcionário, fazer essa percepção, se está bem, o que está acontecendo, Uhum. para não chegar no nível crítico. Inclusive, até empresas grandes, né? Dentro ali dos seus líderes encarregados, ter um preparo, um treinamento. E essa norma, mais uma vez, vem dentro disso também, de preparar todos para ter um olhar atento, Só que né? aí eu pontuo assim, o seguinte: olha, eu sou uma pessoa que eu amo cuidar de outras pessoas, né? Eu já é de mim ter essa preocupação. Só que aí, eu como cuidadora nata, eu já fico pensando, como que a gente prepara um líder para cuidar de outra pessoa, sendo que esse líder, ele ainda não entendeu que ele precisa daquele cuidado. E quando você vai oferecer aquele cuidado, muitas vezes ele não quer. Eu vejo assim, é uma escadinha, né? Hum, E quando essa escadinha não segue a regra que deveria seguir? Infelizmente acontece muito, né? Deveria vir de uma forma ali estratégica para todos terem a consciência, né? Só que aí precisa às vezes ter uma interação Uhum. entre todos, né? Tipo essas reuniões mesmo que Sim. tem em grupo, reuniões de empresas, para que consigam alinhar os objetivos, o que de fato está acontecendo, né? Por exemplo, toda empresa tem uma hierarquia. Sim. Tem geralmente os chefes ali, os patrões, aí tem alguns que são gerentes, tem alguns que são líderes, ou até funções ali diferentes, mas todos podem se unir, vez ou outra, fazer uma Uhum. reunião estratégica, né, uma reunião de grupos de funcionários para alinhar as expectativas. Aonde nós estamos? Né? Temos níveis, temos hierarquias, porém nós podemos alinhar também. Quais são Uhum. as nossas expectativas? O que a gente espera que aconteça nessa empresa? Que dá Sim. para ser feito para que haja saúde mental entre todos, Sim. mesmo que tenha essa dificuldade de comunicação entre muitos, né? Ainda mais empresas muito grandes têm essas dificuldades. Nem todos conseguem se conversar, um briga com o outro às vezes, então precisa ter esse alinhamento. E às vezes a pessoa que está à frente, um líder, um gerente, né, um supervisor, conseguir entender também a realidade daquele lugar, daquela empresa, o que precisa ser feito para avançar, para que as pessoas tenham uma saúde mental boa, o Uhum. que as pessoas precisam também de orientações, porque muitos nem sabem o que fazer para manter um ambiente saudável. Muitos ficam perdidos, inclusive quando vê, às vezes, um colega de trabalho sofrendo, nem sabe o que fazer, É verdade. nem sabe que rumo tomar, com quem eu vou falar, para quem que eu vou orientar, né? Então, precisa ter, vez ou outra, algumas reuniões, assim, né, das equipes gestoras, por exemplo, das pessoas ali que ficam mais em Uhum. contato com os demais funcionários, para que saibam o que fazer em determinadas situações, né, mais críticas, por exemplo. As pessoas dão sinais. É. Uma dica que eu deixo aqui é realmente, se você tem uma empresa com um número maior de funcionários, montar uma comissão, né, que vai auxiliar aí o trabalho do RH, vai auxiliar o trabalho de um psicólogo, de um terapeuta que venha fazer esse acompanhamento mais de perto. Com certeza. E aproveita, já deixa aqui, faz seu merchan, né? Quem você atende, como você atende, se atende online, país inteiro, Brasil inteiro, não, só que região. Aproveita e já faz a sua publi. Certo. Eu atendo online para qualquer lugar do mundo, né? Brasileiros, inclusive, eu atendo pacientes de outros países. E através de videochamada, do Google Meet, por exemplo. Atendo também por uma plataforma online para todos os lugares do Brasil, que tem convênios ali interligados. E atendo presencialmente aqui em Tanabi, no Instituto Skincaglia,
Comecei recentemente a atender ali, né, por uma necessidade de espaço também, um lugar melhor. E atendo de terça até sexta-feira à tarde e no sábado de manhã. Então, estou ampliando também. E em breve, vou começar a atender em Rio Preto também. Então, vou abrir esse espaço em outra Gostoso. cidade, É né? tão bom ver Sim, expansão. é importante, né? A gente vai aos poucos, né? É, Porque, como você sabe, eu tive uma fase que eu atendi convênios, né? Depois eu parei, porque não estava ali compensando muito. E agora, né, ficando mais conhecida também, tem essa ampliação dos é. rendimentos particulares, né? E tem meu Instagram, quem quiser me seguir, @PsiSueli Rodrigues. Ah lá. Então já aproveitem, já seguem a Su, porque ela é uma cliente querida nossa que eu vejo que é tão gostoso a gente ver o crescimento, né? E essa parte de ajudar a cuidar dos nossos funcionários, muitas vezes ela está presente com a gente. Então, por exemplo, dica extra. Setembro é o mês amarelo, né? De, Sim. de conscientização do suicídio, saúde mental. E nós fazemos momentos, a Sueli já participou de um mês de conscientização desse. Então, nós levamos ela para dentro da nossa empresa, colocamos ela frente a frente com o nosso time. Eu e o Vitor saímos, porque eles precisavam ficar mais à vontade. E foi um bate-papo ali de quase 2 horas com eles, e eles entenderam, tiveram a percepção de muitas coisas que eles precisavam fazer ali na vida pessoal, que isso estava impactando dentro da empresa. Então foi um momento assim de percepção que ela ajudou eles a ter e que foi muito bacana, foi muito incrível. Mas você não precisa esperar setembro amarelo para fazer esse momento, tá, gente? Já pode entrar em contato com a Sueli, porque eu tenho certeza que ela vai surpreender vocês. E um outro detalhe, ela transmite uma paz, que vocês não têm noção. Já me falaram mesmo. Transmite uma paz que não tem noção, né? Então, assim, eu acho que tudo aquilo que a gente tem que fazer para cuidar da nossa equipe, para que a nossa equipe cuide dos nossos clientes, para que tenha um ambiente positivo, um ambiente legal, tem que ser feito. E eu tenho certeza que a Sueli vai conseguir contribuir muito com vocês. Né? Su, todo mundo que participa do nosso podcast ganha uma lembrancinha. Obrigada. Tomar bastante café, Linda. cappuccino, não sei se você... Ai, amo. Eu Ah amo lá. cappuccino. Então, fica aqui uma lembrancinha. E eu queria que você deixasse um recado final para as pessoas que estão assistindo esse podcast, que o conteúdo ele foi muito bacana para entendimento do seu sentimento, das suas emoções, das suas dificuldades, dicas para você ter um autoconhecimento. Então, eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem para quem nos acompanhou até agora. Certo. Bom, a mensagem principal é que todos devem buscar cuidar da saúde mental. Não deixar chegar no estado crítico para buscar ajuda, mas sempre se perceber. Está sentindo angústia, sentindo muita ansiedade, dificuldade de dormir, está estressado demais, busca ajuda. Não deixa de buscar compreensão, nem que seja para o psicólogo falar, não, tá tudo bem, é assim mesmo, faz parte da vida, mas buscar ajuda, né? Porque a melhor coisa que a gente pode ter é a nossa saúde mental, porque impacta em tudo. Sim. Impacta no trabalho, nas relações sociais, nos relacionamentos, inclusive. E o que eu mais vejo é o impacto no trabalho e no relacionamento. Porque muitas pessoas não conseguem se manter em trabalhos por causa da saúde mental, de ansiedade, insegurança. E também não conseguem se manter em relacionamentos por causa de traumas passados. Então, não deixar de buscar ajuda e acreditar em si mesmo, ter mais autoconfiança, não deixar esses pensamentos negativos, né, esses pensamentos pessimistas dominarem, mas acreditar que tudo pode ser melhor, né? Ter esperança, a gente Com precisa ter certeza. esperança para viver bem. Ai, obrigada, Su. Esse foi mais um episódio do Evidência Cast. Se você ainda não curtiu, curta, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Estamos também no Spotify. Então, dá para você escutar na corrida, dá para você escutar em qualquer lugar que você estiver. Não tem desculpa para falar assim que não tem como consumir conteúdo bom e que agregue valor para você, né? Então, até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho.